A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas. Tracy Hogg e Melinda Blau. Resumo do capítulo 3, parte 3. 6 semanas a 4 meses. Impulsos de crescimento. Agora você já superou grande parte das dificuldades iniciais de alimentação. O bebê é provavelmente mais constante e já está comendo e dormindo melhor, a menos que esteja incomodado por problemas intestinais, ou seja, muito sensível ao ambiente. Neste caso, tomara que você já tenha aprendido a aceitar o temperamento da criança e saiba interpretar suas dicas. Você também sabe qual é a melhor maneira de alimentá-la e mantê-la confortável depois das refeições, e também está usando bom senso para facilitar a vida dela. Se o bebê já costumava dormir por períodos mais longos à noite, normalmente agora ele acorda por causa do impulso de crescimento, um período que em geral dura 1 ou 2 dias, e no qual o corpo do bebê exige alimento extra. Se o seu bebê tem tamanho médio ou é maior e nunca conseguiu dormir mais do que 3 ou 4 horas à noite, minha primeira pergunta é: quantas sonecas ele tira e por quanto tempo ele dorme durante o dia? Pois é possível que as sonecas diurnas estejam encurtando o sono noturno. Porém, se as sonecas não são muito longas e a criança dorme por mais de 3 ou 4 horas durante a noite, provavelmente isso significa que ela precisa mamar mais durante o dia e estar com o estômago cheio quando vai para a cama. Quando o bebê dorme por 5 ou 6 horas e agora acorda em horários diferentes, isso geralmente significa que ele está passando por um impulso de crescimento. Esses impulsos ocorrem pela primeira vez entre a 6ª e a 8ª semana e se repetem daí em diante cerca de uma vez por mês ou a cada 6 meses. O impulso que ocorre no 5º ou 6º mês de vida geralmente é um sinal de que chegou a hora de introduzir alimentos sólidos. Os impulsos de crescimento em bebês amamentados não devem ser confundidos com o fato de o bebê não pegar o seio corretamente ou com problemas de suprimento de leite da mãe. Ambos também causam o despertar noturno, mas em geral isso acontece antes da 6ª semana. A pergunta que me ajuda a descobrir se o bebê passa por um impulso de crescimento é: ele acorda no mesmo horário todas as noites ou o padrão do despertar é irregular? Se for irregular, geralmente é um caso de impulso de crescimento. Digamos que estejamos falando de um bebê que nunca dormiu bem e que ainda acorda 2 vezes à noite. Ele também pode estar passando por um impulso de crescimento, mas já está criando um péssimo hábito de sono e mamãe e papai o reforçam, alimentando-o quando acorda. Como saber a diferença? A dica é o padrão do despertar. Em geral, as crianças que adquirem o hábito de acordar sempre no mesmo horário à noite, até seria possível ajustar o relógio por elas. O bebê que acorda de maneira irregular está geralmente com fome. Porém, a melhor dica é a ingestão. Quando a mãe tenta alimentar a criança, ela toma toda a mamadeira porque o corpo precisa de alimento extra, se estiver passando por um impulso de crescimento. Se ela mamar apenas algumas gramas, isso é uma evidência bastante conclusiva de que lidamos com um padrão de sono, não com um bebê faminto. A prescrição para o impulso de crescimento é sempre a mesma. Aumente a ingestão durante o dia e, se ainda não o fez, adicione uma refeição dos sonhos à noite. Os impulsos de crescimento podem interromper a rotina do bebê na hora de dormir, no meio da noite ou quando você o coloca para tirar uma soneca. Mesmo os pais cientes de que os impulsos de crescimento ocorrem periodicamente, podem não perceber que um suposto problema de sono, um grave caso de fobia ao berço, é causado na realidade pela alimentação. Se o bebê resiste à refeição dos sonhos, você pode reavaliar como você o está alimentando durante o dia. 4 a 6 meses, padrões alimentares de um adulto. Essa é uma fase relativamente calma no departamento alimentar, isto é, se o bebê estiver em uma rotina estruturada. Do contrário, você ainda terá alguns problemas que surgiram em fases anteriores, porém agora será mais difícil contorná-los. A criança ainda chora na ocasião das mamadas, porém, dependendo do temperamento e de como você responde, provavelmente o bebê já terá um tom menos desesperado. Alguns bebês até brincam sozinhos pela manhã em vez de acordar com os pais com o berro: alimente-me. Abaixo seguem as reclamações mais comuns dessa fase. Elas podem parecer diferentes, mas são resolvidas estabelecendo uma rotina, ou refinando e ajudando os pais a ver que o filho está crescendo e mudando. Reclamação 1. O bebê nunca mama no mesmo horário do dia. Reclamação 2. O bebê termina de mamar tão rapidamente que eu acho que ele não está mamando o suficiente. Isto também o tira do cronograma. Reclamação 3. O bebê não parece interessado em comer. Os horários das refeições se transformaram em obrigações. Eu aposto que você é capaz de adivinhar a primeira pergunta que eu faço a cliente que me apresenta uma dessas preocupações. O bebê está em uma rotina estruturada? Se o cliente insiste que o bebê tem uma rotina, minha próxima pergunta é:
de quanto tempo são os intervalos entre as mamadas. Se ele mama a cada 2 horas, eu sei que o problema são os lanches que ele faz, porque nenhum bebê de 4 meses ou mais precisa mamar com tanta frequência. Quando o bebê se aproxima dos 6 meses, chega a hora de introduzir os alimentos sólidos, porque ele se locomove muito e precisa de algo a mais que o líquido para sustentar as atividades. Quanto ao bebê que não parece interessado nas mamadas, isso é normal. Entre 4 e 6 meses, o bebê dá um salto gigantesco no que se refere ao desenvolvimento. Ele se torna mais curioso, se locomove mais nessa fase. Embora coma com eficiência, deve ficar sentado durante a alimentação, e isso é algo muito tedioso comparado com as maravilhas do mundo que o cerca. Antes, o seio ou a mamadeira bastavam para contentá-lo. Ele olhava o móbile sobre o berço durante a mamada, mas isso não é mais novidade. Agora ele vira a cabeça e tenta alcançar as coisas. E por isso comer não é necessariamente a prioridade máxima. Haverá 1 ou 2 semanas em que ele estará absolutamente impossível e rebelde. Tome algumas atitudes proativas. Alimente-o em uma área relativamente livre de distrações. Prenda o braço da criança sob você para que ela não comece a brincar. Se ela for muito ativa, enrole-a parcialmente nas roupas para reduzir seus movimentos. Coloque um pedaço de tecido bem colorido e estampado sobre o seu ombro para que o bebê tenha algo novo para olhar. Às vezes, é preciso admitir, a única coisa que se pode fazer é esperar a fase passar e observar, surpresa, aquela pessoinha que o bebê está se tornando. 6 a 9 meses e além, os perigos da paternidade acidental. Os passos são gigantescos. Agora o bebê está a ponto de entrar no mundo real, pelo menos no que se refere à alimentação. Bem, quase. Embora algumas preocupações nessa fase se voltem para a ingestão de líquido, muitas delas, problemas que não foram tratados com êxito nas fases anteriores, o lugar de destaque passa a ser ocupado pela comida de gente grande. A dieta líquida não é mais suficiente. Agora o bebê aprenderá a engolir purê e depois pequenos pedacinhos. E finalmente todos os alimentos que você consome. Eu também sugiro eliminar a refeição dos sonhos perto dos 7 meses, à medida que o bebê começa a ingerir os alimentos sólidos. Como eliminar a refeição dos sonhos? O processo da eliminação da refeição dos sonhos, geralmente perto dos 7 meses, deve ser feito em incrementos de 3 dias, para garantir que o bebê consiga passar o dia com a mesma ingestão após a eliminação da refeição noturna. Dia 1. Acrescente 28 gramas à primeira mamada do dia e tire 28 gramas da refeição dos sonhos nessa noite. Se você amamenta, volte à refeição robusta para ingerir mais calorias. Forneça a refeição dos sonhos, agora com 28 gramas a menos, meia hora mais cedo, às 10h30 em vez de 11 horas da noite. Dia 4. Acrescente 28 gramas à primeira mamada e 28 gramas à segunda e retire 56 gramas da refeição dos sonhos. Forneça a refeição dos sonhos com 56 gramas a menos às 22 horas. Dia 7. Acrescente 28 gramas à primeira mamada, à segunda e à terceira, retirando 84 gramas da refeição dos sonhos e forneça às 9h30 da noite. Dia 10. Refeição dos sonhos às 21 horas. No dia 14, às 8h30. No dia 17, às 8h. E no dia 20, às 19h30. A cada 3 dias, acrescente gramas durante o dia e retire a mesma quantidade da refeição dos sonhos. Você terminará com uma refeição às 19h30, composta apenas de algumas gramas. As reclamações mais comuns dessa fase são: reclamação 1. Meu bebê ainda acorda à noite com fome. Reclamação 2. Estou tentando introduzir a mamadeira, mas o bebê a rejeita. Reclamação 3. O bebê usa o copinho infantil, mas não toma leite, apenas água ou suco. Vamos analisar a primeira reclamação, quando o bebê ainda acorda pedindo comida aos 6 meses. Já vi isso acontecer com crianças de até 19 meses. É porque os pais responderam aos primeiros episódios de despertar noturno com uma mamada, mesmo que a criança tenha mamado apenas algumas gramas. Como já observei, quando o bebê desperta em diferentes horários da noite, em geral a causa é fome. Aos 6 meses, eu raramente vejo isso, exceto quando os impulsos de crescimento ou quando chega a hora de introduzir os sólidos. Porém, quando eles acordam sempre no mesmo horário, geralmente a causa é a paternidade acidental. A segunda e terceira reclamação também se devem à paternidade acidental. Como você sabe, eu sugiro que os pais introduzam a mamadeira já na segunda semana. Por causa de inúmeros motivos, alguns pais acham que isso é muito cedo. Do seio à mamadeira, os primeiros passos do desmame. 2 fatores influenciam o que acontece quando você tenta introduzir a mamadeira: a reação do bebê e a sua, o impacto na sua mente e no seu corpo.
Talvez você queira introduzir a mamadeira porque está pronta para desmamar o bebê totalmente ou quer facilitar a vida, então substituirá uma ou mais sessões da amamentação pela mamadeira. De qualquer forma, você tem dois fatores para ponderar. Quanto mais velho o bebê, mais difícil acostumá-lo à mamadeira se antes ele era exclusivamente amamentado. Porém, quando o bebê é mais velho, o corpo da mãe se adapta com mais facilidade às mudanças, porque o leite seca rapidamente. Ao mesmo tempo, no entanto, muitas mães têm uma forte reação emocional à redução na amamentação e, sobretudo, à sua eliminação completa. Portanto, vamos primeiro analisar o bebê. O procedimento é igual, mesmo que ele tenha tomado apenas uma mamadeira na vida, já tenha esquecido como é ou que nunca tenha tomado. Desacostumando da amamentação. Como a mamãe pode fazer? Se você quer parar de amamentar ou apenas diminuir um pouco a amamentação, existe a preocupação de como ficará o seio quando decidir pular a primeira mamada. O plano abaixo presume que o bebê esteja disposto a tomar a mamadeira e que você continuará amamentando apenas 2 vezes por dia, pela manhã e depois do trabalho. Se você deseja parar definitivamente, basta eliminar as mamadas. O seu corpo irá cooperar, mas você precisa ajudá-lo. Bombeie o leite, em vez de simplesmente pular as mamadas. Para evitar o empedramento, continue amamentando o bebê pela manhã e na hora escolhida para a segunda mamada, nos próximos 12 dias. Durante o dia, bombeie nos horários das mamadas normais. Bombeie durante 15 minutos por sessão pelos primeiros 3 dias. Do 4º ao 6º dia, bombeie apenas 10 minutos. Do 7º ao 9º dia, 5 minutos. Do 10º ao 12º dia, apenas 2 ou 3 minutos. Até lá, os seios se encherão apenas antes das 2 mamadas e você não precisará mais bombear. Use um sutiã com boa sustentação durante as mamadas. Um sutiã esportivo bem ajustado ajuda o corpo a reabsorver o leite. Faça de 3 a 5 séries de exercícios diários, elevando os braços. Se sentir dor, tome um paracetamol a cada 4 ou 6 horas. O empedramento é raro quando o bebê tem 8 meses ou mais. A produção de leite para mais rapidamente, digamos aos 3 meses. Se você estiver trocando para a mamadeira e planeja não amamentar mais, ou se quer apenas amamentar algumas vezes por dia, meu conselho é: esteja realmente pronta, mantenha o curso e prepare-se para ter dificuldade por 1 ou 2 dias. Obviamente, se o bebê tem 6 meses ou mais, pense em ir direto para o copinho infantil e pular a mamadeira. Porém, caso você decida ir em frente, existem algumas recomendações. Encontre um tipo de bico que seja semelhante ao seu mamilo. Introduza a mamadeira na primeira mamada do dia, quando o bebê está com fome. Nunca force a mamadeira, considere o ponto de vista do bebê. Tente de hora em hora no primeiro dia, seja persistente. Deixe o papai, vovó e uma amiga ou a babá experimentar, mas apenas no começo. Espere e esteja disposta a eliminar uma greve de fome. Se o bebê recusa a mamadeira, não ofereça o seio. Daí em diante, sempre forneça uma mamadeira pelo menos uma vez por dia. Um erro comum é não manter pelo menos uma mamada por dia. Mas o meu bebê, a sensação de perda e culpa das mães por causa do desmame. Esse é outro conselho que sempre dou, nas etapas iniciais do desmame. Esteja certa de que quer introduzir a mamadeira. A amamentação pode ser uma experiência muito emocional, principalmente quando a mãe decide que quer sua vida de volta. Hoje em dia, com o imenso incentivo à amamentação, muitas mulheres se sentem uma péssima mãe, com P maiúsculo, quando pensam em desmamar o filho. É um dilema. Por um lado, elas se sentem culpadas e, por outro, têm a sensação de perda quando decidem desmamar. Por fim, a decisão é só sua. Você sabe o que é melhor para você e para o seu filho. A amamentação é uma experiência maravilhosa para algumas mães e sou totalmente a favor de amamentar. Porém, uma hora ela precisa ser interrompida. Talvez você se sinta menos culpada se pensar que não está desmamando o bebê apenas porque cansou dos vazamentos ou de bombear o leite no trabalho, mas para ajudá-la a crescer e passar para uma próxima fase. Copinhos infantis. Já sou uma criança crescida. Na época em que você introduz os alimentos sólidos, também pode pensar em acostumar a criança ao copinho infantil, para que ela deixe de sugar o líquido no bico e passe a beber como as crianças maiores. Isso também permite que a criança cresça e comece a se alimentar sozinha. Como já mencionei, algumas mães que amamentam vão direto do seio para o copo, outras preferem introduzir a mamadeira e o copinho infantil ao mesmo tempo. Quanto de líquido por dia? Quando a criança já come alimentos sólidos 3 vezes por dia, ela deve tomar no mínimo 453 gramas de leite materno ou industrializado por dia. A maioria das mães divide esse total e fornece um pouco de líquido depois da refeição para ajudar a engolir a comida. Você também pode oferecer algo para ele matar a sede depois de correr pela casa. Antes de ser desmamada, a criança que toma apenas leite materno deve aprender a usar o copinho infantil, ou pelo menos estar disposta a tomar a mamadeira.
Como ocorre na maioria das situações, se você persistir e transformar a atividade em algo divertido, em vez de encará-la como algo que deve ser ensinado imediatamente, é mais provável que tenha sucesso. Como ocorre com o desmame, sentimentos confusos também podem ser despertados quando você vê o bebê com um copinho infantil, porque ele já parece mais crescido. Está tudo bem. A maioria das mães sente isso. Siga em frente e aproveite a jornada. Fim do capítulo 3.